Quero convidar os irmãos a começarem a ler comigo um pouquinho antes aí do capítulo 19, novamente. Versículo... Vamos ler a partir do versículo 38. Do capítulo 18. Tá bom, irmãos? Então, capítulo 18, versículo 38, e vamos dar andamento também ao capítulo 19. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Versículo 12. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, mais uma vez buscamos, como igreja de Cristo, em oração, clamar para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, o meu clamor, creio que da tua igreja também, é que a tua palavra não pare nos nossos ouvidos, mas desça ao coração. Senhor, para nós contarmos a distância do nosso ouvido ao coração, não precisamos talvez de mais de uma régua. Mas para que a palavra de Deus saia dos ouvidos e chegue ao coração, é necessário um milagre, uma ação do Santo Espírito de Deus. E esse é o nosso clamor: que as palavras do Senhor penetrem os corações, percorra esse percurso imenso
que não cabe ao ser humano, mas somente a Deus executar. Ó Deus, trabalha no nosso meio. Que Cristo seja exaltado e que a tua igreja, teu povo, seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o grande desafio do pregador é ele tentar tirar coisas do que vai pregar, né? Ele quer colocar tudo. A minha intenção nesta manhã era, de fato, irmãos, seguir até o versículo 30 do capítulo 19. Mas eu fui expondo, eu fui estudando. Quando eu cheguei no versículo 22, eu falei, meu Deus, eu vou passar mais de 1 hora pregando aos irmãos. Então, com modéstia, bom senso, o Espírito Santo, creio que tocou meu coração somente para irmos até o versículo 16. E encerrarmos aquele grande tema que a gente já vem construindo nessas etapas do julgamento de Jesus, que é a inocência do rei desmascarando a culpa dos homens. Nós já dissemos que dentro desse grande tema nós tínhamos 4 situações, queridos, 4 situações, ou cenas, né, da inocência de Jesus, e como essa inocência acaba acusando e mostrando a condenação dos homens. Primeiro, foi a rejeição do rei inocente. E nós vimos isso do capítulo 18, versículo 38, segunda parte do versículo 38 até o versículo 40. Pilatos reconhece que não existe crime algum em Jesus, que Jesus é inocente, mas em vez de libertar Jesus, irmãos, Pilatos ele busca algumas estratégias para poder agradar os judeus e ainda assim se livrar de um tumulto. E algumas soluções ele busca para apaziguar a multidão. E a primeira delas foi um costume da Páscoa, onde ele coloca Jesus e um outro criminoso, mas o único criminoso que estava ali, que é Barrabás. E então o povo, ao invés de escolher Cristo, ao invés de escolher Jesus Cristo, eles escolhem Barrabás para ser solto naquele dia, naquela data. Barrabás é o libertado. A multidão, influenciada pelos principais sacerdotes, irmãos, votam no injusto. O culpado é libertado, apontando também para como nós, pecadores, os culpados, fomos libertos e Jesus Cristo foi condenado no nosso lugar. Nós éramos Barrabás. Segunda humilhação, segunda cena foi a humilhação do rei inocente. Como ele foi humilhado, irmãos? Isso está do capítulo 19 aos versículos de 1 a 6, que nós lemos aqui também. E nós temos aqui a segunda estratégia de Pilatos. O povo então votou em Jesus, quer Jesus crucificado. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele para ser açoitado. E aí quando eu trazer Jesus de volta e eles verem Jesus, o Nazareno, todo ensanguentado, eles, humanamente falando, vão ter pena de Jesus. Vão ver Jesus ali e vão ter pena. Mas mesmo Jesus estando com a coroa de espinhos, ele foi zombado pelos soldados romanos, humilhado pelos soldados romanos, deram bofetadas na sua cara, o açoitaram de maneira extrema. E então colocaram uma coroa de espinhos e um manto púrpura sobre ele, humilhando-o como rei. E então ele é apresentado e Pilatos diz: eis o homem, apontando para o Cristo todo ensanguentado. Eis o homem. Vocês não têm misericórdia? E o povo, ou melhor, os principais sacerdotes judeus, clamam: crucifique, crucifique. Aquele que os homens humilham, de fato é o rei dos reis. Nós falamos, é a grande ironia de João, né? João mostra como os homens zombam e como mesmo assim Deus está mostrando que Cristo é o verdadeiro rei. Terceira cena que nós falamos foi a autoridade do rei inocente.
E aí nós, no capítulo 19, nós fomos dos versículos 7 até o 11, e ali nós encerramos. Diante da acusação de que Jesus se fez filho de Deus, aí mudou a acusação, de uma acusação política como rei, mas uma acusação religiosa, ele é o filho de Deus. Pilatos fica atemorizado, diz o texto, pensando que ele era filho de algum falso deus do panteão greco-romano. E quando ele vai e pergunta se Jesus tem uma origem celestial, de onde você é? Jesus permanece em silêncio, cumprindo também uma profecia que está em Isaías 53, o cordeiro mudo. O cordeiro mudo. Quando Pilatos afirma possuir autoridade para soltar, você não sabe que eu tenho autoridade? Só eu tenho autoridade para te soltar. Jesus diz, você não tem nenhuma autoridade sobre mim se do alto não fosse lhe dada. Se Deus não houvesse lhe dado autoridade. Pilatos pensa estar julgando Jesus, mas é Deus quem permanece soberano sobre toda a situação. Toda a situação. Soberania divina, contudo, não elimina a responsabilidade humana. Pilatos é culpado por injustiça, por estar fazendo essa injustiça com Jesus. E aqueles que entregaram Jesus a Pilatos são mais culpados ainda, diz o texto. E esses são, principalmente Caifás, que era o líder, o sumo sacerdote oficial da época, e também junto com ele os judeus. Eles entregaram Jesus a Pilatos. Porém, irmãos, assim mesmo humilhado e aparentemente dominado, Jesus continua sendo Rei soberano, conduzindo a história conforme o propósito que o Pai havia determinado. Nós lemos no começo do culto, conforme o Pai havia predeterminado. Tendo esse resumo contextual, daremos então sequência à nossa última cena, que vai dos versículos 12 até o versículo 16, né? Aonde nós vamos ver a condenação contra o rei inocente. A condenação. Agora vai ser dado o quê? O veredito, que de fato agora foi decidido. Versículo 12. Mais uma vez, acompanhe comigo. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam, se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eu dei uma pausa para ver se os irmãos estão acompanhando mesmo. A partir do momento, então, irmãos, que momento é esse? Que momento? A partir do momento que Jesus diz essas palavras para Pilatos, que olha, Pilatos, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, mas que não venha de cima, e que o pecado maior, quem tinha, era os judeus. A partir desse momento, Pilatos decidiu de uma vez por todas soltar Jesus. Eu vou soltar, esse homem é inocente. Nós não sabemos, queridos, o que se passou corretamente na cabeça de Pilatos para ele agora estar convicto de que ele vai fazer isso. Mas nós sabemos que Pilatos, ele oscila. Pilatos, ele está atemorizado. De repente ele já não está mais atemorizado, já se sente o durão, né? Pilatos, ele é alguém que oscila demais, assim é o coração humano, não é? Oscila. Deus é imutável, o ser humano muda constantemente. E ele estava com medo, irmãos, de ir contra as forças, talvez de deuses pagãos da mitologia. Peraí, se eu crucificar esse Jesus, eu vou estar indo contra os deuses pagãos. Para nós, para eles eram deuses verdadeiros, né? E ele sabia que os deuses também não eram misericordiosos. Mas o ponto é que Pilatos não tem do que de fato acusar Jesus, irmãos. Espera aí, esse homem, eu nunca julguei um homem como esse. Esse homem é santo. Esse homem, eu não posso crucificá-lo. Eu nunca julguei um homem assim. Esse Jesus, ele é diferente. Porém, vemos que as decisões de Pilatos, conforme eu disse, oscila por conta dos seus medos. Quando
os judeus o ameaçam, irmãos, diz o texto, quando os judeus o ameaçam, colocando o nome do imperador Tibério César, o imperador da época, aí Pilatos já parece que muda de ideia. Ele fica com medo dos judeus fazerem o quê? Dos líderes judeus fazerem o quê? Denunciarem ele a Tibério César, ao imperador César. Irmãos, eles estão ameaçando Pilatos. Os judeus aqui, os líderes judeus estão ameaçando Pilatos. Se soltares este homem, tu não é amigo de César. Amigo de César era um título honorífico que poderia ser dado àqueles que são governadores ou até líderes de exército que eram mais próximos de César. Pessoas mais próximas de César. Então, se você não soltar, você está mostrando que você não tem esse título. Você não é amigo de César. Ameaça. Chantagem política. É isso que está acontecendo aqui. Chantagem política. E é importante aqui contextualizar, queridos, mas o porquê Pilatos assim parece que tem tanto medo dos judeus nesse sentido? Do que os judeus podem fazer com ele em denunciá-lo. Porque, amados, os historiadores, tanto Flávio Joséfo como Filon de Alexandria, eles identificaram outras situações em que Pilatos tinha tido um conflito muito grande contra os judeus no passado. Então não era a primeira vez. Não era a primeira vez que Pilatos e os judeus estavam tendo confronto, né? Por exemplo, teve uma época que Pilatos, ele provocou muitos judeus, né? Então teve uma época que ele quis introduzir bandeiras militares com a imagem de César em Jerusalém. E aí quando ele fez isso, diz a história, os historiadores, que para os judeus isso foi uma idolatria tremenda. E os judeus, após 5 dias de protestos em Cesareia, falando, tira as bandeiras, não queremos, não, isso é idolatria no meio de Jerusalém. Pilatos foi forçado novamente a tirar as bandeiras. César deu a ordem. Pilatos até ameaçou os judeus, falou, olha, se vocês continuarem resistindo a mim, eu vou fazer um banho de sangue. E então, diz a história, que os judeus colocaram a cabeça para que ele cortasse. E César não teve coragem de fazer isso. Ele estava blefando. Mas ali os judeus já haviam vencido Pilatos aquela primeira vez. Houve uma outra vez que faltou suprimento de água em Jerusalém. Ou melhor, o suprimento de água de Jerusalém era muito ruim. E Pilatos precisava fazer um arqueduto para melhorar o fluxo de água em Jerusalém. Só que Pilatos, em vez dele usar o dinheiro dos impostos, ele usa o dinheiro do templo de Jerusalém. O dinheiro, os tesouros que era destinado, ele pega parte dos tesouros que era destinado a Deus. E então investe para fazer o arqueduto. Uma revolta em Jerusalém ocorreu. Os judeus ficaram doidos, né? E essa revolta foi contida também com uma brutal violência dos soldados romanos. Pessoas morreram nessa revolta. Mas o pior, aí tem mais uma, né? Mas o pior foi quando ele instalou escudos de metal dedicados ao imperador Tibério César no palácio em Jerusalém. Em Jerusalém. Como se César fosse Deus. E de fato os imperadores se consideravam como Deus. Os líderes judeus protestaram e foram então fazer uma petição formal até César, dizendo, olha, Pilatos é um governador terrível. Olha quantas coisas ele tem feito, agora ele provoca mais idolatria, colocando escudos com a esfinge do imperador. E César cedeu aos judeus, deixando Pilatos numa posição totalmente de humilhação. De humilhação. Então, irmãos, por que é importante? Pastor, mas por que você está falando isso? Porque é importante, porque nós olhamos agora, mais uma vez, os judeus chantageando politicamente Pilatos, mas nós não sabemos o que está por trás. Agora vocês sabem. Então não foi a primeira vez. E Pilatos sabia, se agora esses judeus me denunciarem mais uma vez para César, acabou para mim. César vai acabar com a minha função, com o meu trabalho, e pior, César vai me matar, talvez. De tanto
de tanta mancada que eu já dei governando, né? Digamos assim, no linguajar de hoje. Seria fatal. Se eu não crucificar esse homem, vai haver um motim. E isso vai chegar a César como das outras vezes. Se chegar a César, minha carreira está acabada, César vai me matar. Percebem, irmãos, agora o peso que está sobre Pilatos, governador Pilatos. Libertar o inocente ou correr o risco da fúria de César. Ou condená-lo, ou deixar que os judeus vençam mais uma vez na história. É o grande dilema, né? Se bem que vamos ver que Pilatos, ele vai se vingar depois dos judeus de uma forma bem sutil, né? Colocando uma plaquinha na cruz de Jesus. Lá no versículo 19, os irmãos vão ver isso. É um meio de vingança também de Pilatos contra os judeus, aquilo ali. Mas nós vamos chegar lá. Então, versículo 13. Quando Pilatos ouviu essas palavras, então, dos judeus, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. Pela pressão dos judeus, Pilatos, então, ele vai, busca Jesus lá de dentro e traz ele para fora. E novamente traz Jesus, já não como mero homem inocente, mas agora com as acusações, para dar o veredito final, como se fosse um rei ameaçador de Roma. E ele assenta-se aonde Pilatos assenta, ele se assenta-se na sua cadeira de juiz. Ele se assenta na cadeira de juiz. Era uma cadeira, essa cadeira era uma espécie de trono de julgamento ali, que era colocado num pavimento superior, um pavimento de pedras superior. E também ele é chamado Gabatá, que significa lugar elevado, irmãos, lugar alto. Um lugar de autoridade, aonde seria dado o veredito final. Mas nós já vimos que por trás, irmãos, da autoridade que Pilatos pensa ter, está a autoridade que vem do alto. Está a autoridade que vem do alto. Como diz o versículo 11. Nós já vimos isso. É irônico, irmãos, que aquele que o Pai confiou toda a autoridade, que é seu Filho Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade e confiou a ele todo o julgamento, como diz João capítulo 5, versículo 22. Está agora não num trono de julgamento, mas como réu a ser julgado. Tamanha humilhação Jesus passou. No versículo 14, nós temos algo muito mais interessante também. E era, diz aí, João faz questão de destacar que era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. A interpretação aqui se refere, irmãos, à festa da Páscoa como um todo, como eu já tenho dito aos irmãos. Por quê? Jesus já comemorou a Páscoa na quinta-feira com os seus discípulos. E agora é sexta-feira. E desde as 6 da manhã, e agora se aproximando ao meio-dia, Jesus está sendo julgado. Isso não é normal. Normalmente a pessoa chegava lá, já tem todo o processo certinho. Um julgamento não demorava mais de 1 ou 2 horas. Mas Jesus está desde as 6 da manhã até quase meio-dia. Ou seja, as coisas não estão muito certas aí. Já mostrando que o julgamento de Jesus não foi fácil e que teve muito debate. Todo esse tempo Jesus ficou sofrendo ali. Talvez na sua Bíblia, ao invés de meio-dia, está a hora sexta, porque é assim que os judeus contavam, né? Eles entendiam que ali é a hora sexta, mas é o meio-dia. Isso mostra que não foi um julgamento comum. Sexta-feira era o dia da preparação para as festividades, da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, que ocorreria no sábado. É possível também que João está com a conotação de um cordeiro sendo morto, porque normalmente ao meio-dia na Páscoa, os cordeiros eram mortos, e ali Jesus estava também nessa situação. Nós temos aqui, irmãos, algo maravilhoso. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o fermento do mundo, está sendo preparado para a maior festa de pães asmos que os judeus poderiam ter, para a maior Páscoa que eles poderiam ter. Quando eles chegassem no sábado, como diz o versículo 31,
que eles vão querer que tire os crucificados da cruz, por conta da preparação da Páscoa, que ocorreria no sábado, a festa dos pães asmos. Isso quer dizer, irmãos, que eles comemorariam no sábado a maior festa, porque agora eles não iam comemorar a festa simplesmente do fermento tirado da casa, do fermento tirado do pão, mas o fermento do pecado tirado de sobre o ser humano, sobre eles. Paulo fala sobre isso, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 7 a 8. Pois também o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas como pão sem fermento, o pão da sinceridade, o pão da verdade. Os judeus iriam comemorar a maior festa, irmãos, porque Jesus um dia antes havia morrido pelos seus pecados. E Pilatos, sabendo que não havia como escapar da armadilha política, Pilatos vê que não tem como ele escapar dos judeus. Ele disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eis aqui o rei de vocês. No versículo 5 ele disse: eis o homem. Agora aqui ele diz: eis o rei de vocês. No versículo 5 ele falou: eis o homem, para vocês mostrarem misericórdia. Aqui ele está dizendo: eis o rei de vocês. É claro que Pilatos, ele está dizendo isso com uma certa conotação de zombaria aos judeus, irmãos. Sempre ele está falando assim, porque ele sabe, ele não está acreditando que de fato Jesus é um rei messiânico. Ele está zombando dos judeus com essa declaração. Ele vendo que não tinha saída, ele está encurralado. Então o mínimo que ele pode fazer agora é ainda zombar dos judeus. Eis o rei de vocês. Olha que rei, né? Coroa de espinhos, manto púrpura, todo ensanguentado. Eis o rei de vocês. Todo ensanguentado. A ideia que Pilatos está falando, esse aí, é o único rei que vocês podem ter. Vocês não são amigos de César, como vocês dizem. Vocês não são amigos de César. Enquanto nós, romanos, sim, nós temos o glorioso César. Vocês não. Vocês só têm esse nazareno aí. Todo acabado. Todo arrebentado. De fato, Pilatos fala mais do que sabe, como várias vezes ele tem feito aqui nesse texto. Porque de fato ele está apresentando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que isso enfurece os judeus. Para você ver como é que era a zombaria, né? Versículo 15. Eles, porém, clamavam: fora! Fora! Crucifique-o! Fora com esse aí! Tire ele da nossa frente! Mate-o de uma vez! Percebam que quem dá a sentença no final das contas, né, irmãos? São os judeus. Crucifique-o! Crucifique-o! Então Pilatos perguntou, claro, de forma zombeteira e desprezo: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. A maior blasfêmia que eu já vi sair da boca dos judeus. Não temos rei, senão César. Eles chamam Jesus de blasfemo, porque Jesus se diz ser filho de Deus. E Jesus de fato estava falando a verdade. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Porém, eles estão dizendo que César é o seu rei. E isso é mentira. Isso é blasfêmia, irmãos. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento insiste em dizer que o verdadeiro rei do povo de Israel é Deus. O verdadeiro rei do povo de Israel é Deus. Os reis da linhagem de Davi são reis porque, em tese, eles deveriam ser submissos ao Senhor em sua aliança com o povo. Eles só são reis porque eles representam a autoridade de Deus como rei. Mas o verdadeiro rei é Deus.
São representantes apenas da autoridade diante do povo. Isaías 33, 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e nos salvará. Resumindo, os principais sacerdotes estão jogando na lata do lixo a esperança de Israel, estão jogando na lata do lixo: não temos rei, não temos Messias e não temos Deus senão o imperador César. Olha o nível, queridos, de blasfêmia que os judeus chegaram. Claro, na ignorância. Há um texto que vai falar sobre isso, nós vamos ler. Mas eles chegaram. Está aqui a evidência máxima de João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Rejeitam, não creram nele. Versículo 16, então, encerrando. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Quem os levou? Quem o levou? Os judeus? Não. Os soldados romanos. Eles não querem manchar suas mãos com sangue. Quem levou foi os soldados romanos. Até nós vamos ver que, a partir do versículo 23, os soldados agora vão dividir uma túnica que Jesus tinha. Agora, irmãos, vemos que Pilatos então entrega Jesus para satisfazer os judeus e se livrar de uma revolta e se livrar das mãos de César. A aplicação chave para nós, irmãos, é a seguinte: não troque a fidelidade a Cristo pela segurança que esse mundo e os homens te oferecem. Não troque a fidelidade a Cristo por segurança e fidelidade ao mundo e o que os homens te oferecem. A ideia é: não seja como Pilatos. Não seja como Pilatos, que teve medo das ameaças dos homens. O maior problema hoje das pessoas não servirem a Deus é que as pessoas temem mais aos homens, temem mais as pessoas do que o próprio Deus. Pilatos tinha informação, sabia que devia fazer o bem, mas não fez, porque não tinha coragem de enfrentar as ameaças, porque temeu mais a César, o Deus dos homens, do que o verdadeiro e único Deus. Quantos de nós sofremos ameaças constantes por defender a verdade? Quantos de nós sofremos ameaças tão de perto por seguirmos a Jesus Cristo? Pessoas ameaçam se afastar de nós. Se você se tornar um crente, se você começar a ir para a igreja, se você buscar a Jesus, então você vai perder a mim. Dentro de casa isso acontece muitas vezes. Os pais ameaçando os filhos nesse sentido. Os judeus ameaçam Pilatos aqui. Hoje nós temos pais ameaçando os filhos. Se você se render a esse Jesus, você está trocando nós por Jesus. Pais fazendo isso. Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para trazer paz, eu vim trazer espada. Divisões dentro da própria casa. Uns vão querer servir a Cristo e os outros vão se rejeitar. Os filhos, pai, mãe, se você servir esse Jesus, se você crer nesse Jesus, eu me afasto de vocês. Ameaçando os pais. Eu me afasto de vocês, porque vocês estão preferindo Jesus, estão preferindo a Deus do que aos seus próprios filhos. Ameaças. Se você for fiel a Jesus, não está sendo fiel à sua família, ao seu sangue que corre na sua veia. Quando somos ameaçados, irmãos, a ter uma perca talvez financeira, não dá mais para servir Jesus. Uma perca de posição no trabalho, até mesmo uma porta de emprego. E agora aqui eu me recordo, irmãos, não sei se eu já contei isso aqui, mas
Houve uma vez, minha mãe está aqui presente, depois vocês podem confirmar com ela. Minha mãe falou, você precisa arrumar um emprego, você precisa arrumar um emprego registrado. Trabalhava de servente de pedreiro com meu pai. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Serviço honrado, que glorifica a Deus. Porém, saí a procurar serviço e no meu coração, eles falam, se qualquer porta de emprego que o Senhor me abrir, no meu coração foi o propósito. Qualquer porta de emprego que o Senhor me abrir, que me tire do culto, que me tire de cultuar o Senhor, eu vou rejeitar. E aí Deus me provou. Portas promissoras, ia ganhar um salário bom, perto de casa. Ah, mas é no horário de culto. Desculpe, não é para mim. Desculpe, não é para mim. Logo depois apareceu outra empresa, também fiz a entrevista. E eu tenho certeza que quando eu falei a mesma coisa para eles, eu falei, olha, eu não vou aceitar, é muito boa a oportunidade, mas eu não vou aceitar porque eu tenho que cultuar a Deus. Eu tenho certeza que por dentro essas pessoas riram de mim. Mas Deus também sorriu para mim. Eu tenho certeza. Até Deus abrir a porta certa, que eu fiquei ali trabalhando durante 7 anos. E nunca me atrapalhou a cultuar o meu Deus. Nunca. Eu fui ameaçado por situações. Mas eu não deixei que as ameaças me influenciassem. Exemplos. Você tem os seus, eu tenho os meus. Irmãos, o que você está disposto no que você está disposto a ser ameaçado e a perder para permanecer fiel a Jesus? Que pergunta profunda, não? Será que parou no ouvido, como eu orei? Ou de fato está chegando aí no coraçãozinho? Precisa chegar no coração. Precisa chegar no coração. Que Deus opere, que chegue no seu coração essa pergunta. Isso nos leva a uma outra aplicação. Quem é rei na sua vida? César ou Jesus Cristo? Quem é rei na sua vida? César ou Jesus? César oferece conforto. César oferece posição de prestígio diante das pessoas. César oferece o aplauso do mundo. César oferece vantagens do mundo. César oferece riquezas. César oferece sonhos carnais realizados. César oferece poder. César oferece fama. Tudo que esse mundo pode oferecer, César poderia oferecer. E por isso que muitos relutam, quando vêm para Cristo, em abandonar César, em perder a sua amizade com César, em perder sua amizade com o mundo. Tem laços ainda que César, não. Agora o que Jesus te oferece? Coisas que César nunca vai poder te oferecer. Perdão dos seus pecados, salvação, vida eterna, santidade. Implica Jesus Cristo sendo rei na sua vida, implica muitas vezes em você ser ignorado e rejeitado pelas pessoas, em viver uma vida totalmente nova para Deus e não para si mesmo mais, a amar sacrificialmente o seu próximo, a ser igreja e amar estar junto do povo de Deus. Não é só dizer eu sou igreja, é amar ser igreja, é amar estar junto do povo do Senhor, é amar cultuar a Deus, é se alegrar em momentos como esse que nós estamos tendo aqui. Cristo dá a segurança verdadeira. Jesus Cristo dá a provisão das suas reais necessidades. Mateus 6, e buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto das coisas lhe serão acrescentadas. Suas necessidades. Suas necessidades. Você não terá falta de nada. Que não pare no ouvido, mas desça ao coração. Quem é seu rei? Quem na verdade é seu rei? Quem de fato está sentado no trono? Será que muitas vezes também não blasfemamos? Não temos rei senão César.
Será que temos nos envergonhado quando o mundo, zombando, nos apresenta um rei ensanguentado e diz: eis aqui o seu rei, esse é o seu Jesus? Como você reage? Você o adora e louva, se prostra diante dele, mesmo sabendo certamente que aquele sangue, aquele rei ensanguentado, aquele homem banhado de sangue, todo aquele sangue foi derramado por você. O Filho de Deus derramou seu sangue, quase esgotou todo o seu sangue, por amor a você. Ou você o rejeita? Fora, fora, tira esse Jesus da minha vida. Tira esse Jesus, ele me atrapalha. Ele atrapalha meus sonhos, ele atrapalha minhas vontades, ele não deixa eu viver no meu pecado de forma deliberada. Tira esse Jesus de perto de mim. Crucifique. Eu concluo com a leitura de Atos capítulo 3, versículos 17 e 19. É uma parte do sermão do apóstolo Pedro, e ele vai dizer justamente assim. Um sermão muito gracioso. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, com o propósito de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. A ignorância de Pilatos, dos líderes judeus principalmente, que aqui Pedro está se referindo justamente aos judeus. A ignorância deles, irmãos, foram todos instrumentos na mão de Deus para cumprir as profecias do Antigo Testamento, as profecias dos profetas que falavam sobre Jesus. E assim Jesus foi condenado, e também nós vamos ver no próximo culto a morte do Senhor Jesus. Porém, o apelo final de Pedro é: agora, sabendo disso, sabendo de tudo isso, que vocês agora estão cientes, eu preguei para vocês, Pedro está falando. Eu anunciei a vocês, sabendo de tudo isso, se arrependam e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, para que lhe venha tempos de refrigério com a vinda de Jesus Cristo sobre a sua vida. Nós não estávamos naquele tribunal, mas nossos pecados estavam sobre Cristo. Estavam entre as razões para que o Cristo, Filho de Deus, fosse condenado na cruz. E a única coisa que podemos fazer para receber perdão agora é se arrepender e crer, confiar, dedicar a vida a Ele. Esse é o chamado da graça de Deus para nós. Esse é o chamado do amor de Deus para nós. Nós não merecemos o perdão. Nós condenamos o Cristo. Os judeus não merecem, Pilatos não merece o perdão, mas mesmo assim é oferecido para que sejamos redimidos e reconciliados com Deus novamente. Se arrependa e creia. Se arrependa e creia. Amados, você pode ter rejeitado o rei durante muito tempo na sua vida. Talvez até agora, todos os anos em que você viveu. Durante todo esse tempo. Mas hoje tudo isso pode mudar. Hoje tudo isso pode mudar, amados. Você pode resolver isso hoje. O que vai ser? Você é amigo de César ou é amigo de Cristo? Que título você prefere? Ser filho de Deus ou amigo do mundo? Pois aqueles que se fazem amigo do mundo, diz João, se tornam inimigos de Deus. Rejeição ou adoração, relutância ou rendimento verdadeiro. Senhor Jesus é o meu Rei, e eu estou aqui para te servir.
O texto está nos apresentando como Pilatos fez. Imagine Jesus aqui, sanguentado. Aqui, ó. Né? Aqui, diante de você. Eis o rei de vocês. Eis o rei de vocês. O que você vai fazer? Adorá-lo? Ou rejeitá-lo? Ou condená-lo? Encerro com um trilema do famoso escritor cristão chamado C.S. Lewis. Pregador também, pensador. E ele ficou muito conhecido no mundo por conta desse trilema que ele faz, aonde você só pode chegar a 3 conclusões sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeira, Jesus é um louco. Jesus é um lunático. Ele fez o que fez e ele acreditava ser o que ser porque ele não batia bem das ideias. Jesus era um louco. Segundo, Jesus era um mentiroso. Jesus sabia que as suas informações eram falsas e mesmo assim ele enganava as pessoas. Ele dizia ser quem ele não era. Jesus era um mentiroso. Essa é a outra conclusão que você pode chegar a respeito de Jesus. Porém, se de fato você chegou ao entendimento, lendo as Escrituras, que Jesus, Ele é Senhor. E essa é a última conclusão que você pode chegar. Ele é Senhor, Ele é Lord, Ele é Senhor. Jesus realmente é quem afirmava ser. Se Ele realmente é quem afirma ser o Rei, o Senhor, Deus entre os homens, você precisa tomar uma decisão. E aí? Louco? Mentiroso? Ou Senhor? Se você chegar à conclusão de ele ser louco e mentiroso, então grite com toda a força do seu coração. Aí dentro de você, grite mesmo. Fora! Fora! Crucifique. Esse é um charlatão. Ele engana as pessoas. A igreja engana as pessoas. Se Jesus não é rei de nada. Mas se Ele de fato é Senhor, não perca tempo. Corra agora para o Rei dos Reis. Corra agora aos pés da cruz. Agora não é você que pode libertar Jesus. Ele tem toda a autoridade e poder para libertar você dos seus pecados e da condenação eterna. Creia que Jesus é Senhor e Rei sobre o mundo.